Na noite de ontem, o Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, homenageou as vítimas da Covid-19 do Brasil e do mundo inteirinho. Mas, sobretudo, a homenagem e essa projeção que você está vendo aí agora foi também um chamamento à esperança. Foi uma noite brilhante, começou com a Santa Missa, depois houve essa projeção, um show musical ao final da noite também, nos chamando, nos convidando à vida e à esperança, à luta. Aliás, é também este aqui o propósito do nosso programa de hoje. Seja muito bem-vindo à programação da TV Canção Nova. O nosso Além da Notícia, ele tem mudado nesses últimos tempos. Quando a gente tem mais convidados, então a gente faz uma mudança aqui no cenário. Então, você que a partir desse instante está sintonizando a TV Canção Nova, seja muito bem-vindo. O tema do nosso programa de hoje, ele é proposital. Nós vamos falar sobre o tratamento precoce da Covid-19 e também o apoio da classe médica e representações em todo o Brasil, que tem crescido cada dia mais. Para falar sobre esse assunto, nós temos convidados aqui nos estúdios e temos convidados também que estão em suas casas, em outras partes do Brasil. Vai ser um prazer muito grande poder conversar com outros médicos de outras partes. Mas eu já quero aproveitar e dar as boas-vindas aqui em nosso estúdio à doutora Karine Petri, porque a senhora é mulher, vou lhe dar o privilégio de ser a primeira mencionada. Doutora Karine Petri, médica otorrinolaringologista, seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouquinho mais sobre essa doença que amedronta muitos brasileiros, né? E estou aqui à disposição de vocês. E vamos trazer um sopro de esperança, não é? Exatamente. Eu acho que tem muita gente querendo boas notícias, não é? Exatamente. Faltam boas notícias. E nós temos para dá-las nessa noite. Exato. Eu quero cumprimentar o Dr. Farid Buitrago, presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, especialista em ginecologia, obstetrícia, mastologia. Dr. Farid, é um prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui. Muito obrigado. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, doutora Karine. Boa noite a todos os telespectadores que nos estão assistindo neste momento. É uma honra estar neste momento aqui participando deste programa e espero poder contribuir para dar um sopro de esperança para as pessoas nessa noite. Quando eu falei que conhecê-lo, porque a doutora Karine já conheço do rádio. Semana passada a gente fez uma entrevista em toda a rede Canção Nova de Rádio, Brasil inteiro, uma repercussão fabulosa, doutora Karine, sobre esse trabalho que inclusive já peço à senhora que nos faça aqui a introdução, o tratamento precoce contra a Covid-19, que tem dado grandes efeitos, onde esse tratamento já está sendo aplicado. E eu tenho certeza que também nesse instante, quanta gente que está nos acompanhando quer saber por quê, que tratamento é esse. Por favor, sua introdução. Então, desde que o coronavírus veio para o Brasil, se ouve falar que a gente deveríamos procurar o atendimento médico ou o hospital quando estivéssemos com falta de ar. Se os sintomas fossem leves, a pessoa não precisaria ir para o hospital, não precisaria procurar um médico, né? Porém, com o passar do tempo, a gente foi vendo que tem coisas que podem ser feitas no início dos quadros, mesmo que eles sejam leves no início, para que a pessoa não evolua para um quadro grave. E isso leva em conta um princípio de toda a medicina, que é tratar os problemas precocemente. Isso é verdade para quadros de câncer, para quadros de diabetes, para quadros de doenças cardiovasculares. E também a gente usa esse princípio para essa doença, a Covid-19. É uma doença, a Covid-19 ela é uma doença, mas ela tem 3 fases. Então, existe a primeira fase que se chama replicação viral. Então, os primeiros 5 dias de sintomas, o vírus se instala no nariz e na garganta do indivíduo, e ali ele vai fazendo um grande número de cópias. E quanto maior esse número de cópias, quanto maior a carga viral, maior pode ser a reação imunológica que esse indivíduo vai ter. E é justamente, então, essa reação imunológica na segunda fase da doença, que é a partir do 5º dia em diante, que vai fazer com que o indivíduo tenha uma pneumonia. E essa pneumonia, então, vai fazer com que a oxigenação caia, ele acaba
precisando de uma internação hospitalar. E depois dessa fase ainda vem uma terceira fase, que é uma fase chamada hiperinflamatória ou tempestade de citocinas, em que há a liberação de uma série de mediadores inflamatórios que acabam, em última instância, levando o indivíduo à falência de múltiplos órgãos, né? Então, é um quadro realmente grave em que é muito difícil conseguir resgatar o paciente nesse momento. Então, o tratamento precoce ou intervenção precoce da Covid-19 se baseia em agir principalmente nos primeiros 5 dias de sintomas. E isso é muito importante entender, não é nos primeiros dias que o teste ficou positivo. Então, para a gente conseguir agir precocemente, nós temos que nos basear nos sintomas da Covid-19. Então, congestão nasal, coriza, desconforto na garganta, uma dor no corpo, uma moleza, uma febre baixa, não precisa ter febre até em alguns casos, a perda do olfato e do paladar, um aumento do trânsito intestinal, então a pessoa pode ir mais vezes no banheiro do que está acostumada, tanto para urinar quanto para evacuar, manchas no corpo, conjuntivite, são inúmeras as manifestações. E em cada pessoa ela pode ser diferente? E pode ter 5 pessoas da família e cada uma ter uma coisa diferente. Então é importante identificar os sintomas precocemente e, como diz um professor muito querido, o Dr. Anthony, ele diz o seguinte: não, atire primeiro e pergunte depois. Você achou que é coronavírus, procure o médico, trate e aí faça o teste. E eu vou perguntar para a senhora daqui a pouco no que consiste esse tratamento precoce. A senhora já deu a explicação de quando ele é necessário, não é? Isso. Doutor Farid, eu tenho percebido que tem crescido entre a classe médica justamente essa consciência de que é preciso agir antes. Como é que o senhor também analisa o tratamento precoce e como o senhor chegou também a essa conclusão de que a hora de agir é antes? Todas as doenças têm que ser tratadas precocemente sempre que possível. Então, identificando os sintomas, identificando esse tipo de doença, os médicos têm a condição de fazer um tratamento adequado, de começar precocemente, e isso vai melhorar muito, evitar de que tenha complicações. Isso é fundamental. Nós devemos evitar que os pacientes tenham complicações, porque depois de que tenham complicações, é muito mais difícil tratar. Aí o grande problema é que nossas unidades de saúde estão ficando lotadas, nossas unidades de saúde podem ficar colapsadas e muita gente vai morrer. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo neste momento, muitos pacientes estão morrendo e nós temos condições de agir precocemente, ou seja, temos que evitar que chegue nesse estágio final, esse estágio grave, para que não pode ser, ou é difícil de tratar, para que possa ser tratado inicialmente, uma fase mais precoce. Bom, e a gente já tem conhecimento de experiências com resultados que não são aquelas pesquisas científicas de longo prazo, mas a gente tem já aquelas experiências que são feitas nos hospitais, pelos senhores mesmos. Aliás, eu tenho pergunta a propósito sobre isso, e a gente vai mencionar dentro de alguns instantes experiências como essas. O caso de Porto Feliz, em São Paulo, o caso de Belém, acabei de receber aqui um comunicado que pedi ao presidente da Unimed Belém, e ele mandou um gráfico com comprovação de que a partir de quando foi aplicado o tratamento precoce, diminuiu a ocupação dos leitos hospitalares e, consequentemente, quando você diminui a ocupação, diminui também casos graves e mortes. Então, está acontecendo isso lá. Mas a gente tem agora uma convidada especial que eu quero cumprimentar. Nós vamos agora até Salvador. A doutora Clarice Saba está lá. Ela é médica otorrinolaringologista, uma das 3 coordenadoras do tratamento precoce na Bahia. Doutora Clarice, boa noite e bem-vinda. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigada. É muito importante essa divulgação desse nosso pedido de salvar vidas. Olha, a senhora fique à vontade aqui na nossa roda de conversa, doutora Clarice, e, por favor, traga também a sua observação de como a senhora chegou a essa conclusão e médicos aí na Bahia, no Sindicato dos Médicos, no CRM da Bahia, como chegaram também a essa conclusão. Então, pois eu particularmente não sou novinha, né? Então, não tenho o mínimo medo da hidroxicloroquina. Eu sou médico otorrinolaringologista, não é uma droga que eu use na linha de frente, mas eu vejo a minha vida inteira o pessoal usar a ivermectina, hidroxicloroquina, então eu não entendo porque esse embate contra. Então já está para se falar na época, né? A gente defende o tratamento precoce. As pessoas insistem quando a gente fala a favor, né? Nós falamos a favor do tratamento precoce, as pessoas respondem, mas não funciona, o paciente internado não vai fazer efeito.
Então, eu digo, não estou falando da internação. Eu defendo também o que o Dr. Cássio Prado, né, de Corpo Feliz, fala, que quando o paciente interna foi porque houve falha terapêutica. Então, eu estou falando, nós falamos na fase precoce, que é a fase né, da doença, né, do coronavírus, a fase 1 e a fase 2A. Eventualmente na 2B, mas é bem na 1 mesmo, na 2A. Então, assim, vendo, observando as evidências, né, então a gente tem que prestar atenção, não há tempo de trabalhos científicos elaborados, né, há pouco tempo. Então, a medicina observacional, né, a evidência observacional vale alguma coisa, né? Então, a gente não pode fechar os olhos e os ouvidos às evidências. Então, por que não tentar? Por que não, se são medicamentos que não vão matar ninguém? São medicamentos largamente utilizados, tá? Ninguém está pedindo uma dose alta, né? A gente só está observando que nas cidades, nos estados que eles são usados, né? Que esses protocolos são usados, existe uma menor internação, né? Menor mortalidade. Então, por que não? Por que não? Doutora, a senhora também aí é do Sindicato dos Médicos, é do Conselho Regional de Medicina. Aí se percebe, de fato, os resultados, os efeitos também do uso, da aplicação do tratamento precoce? Pois nós estamos lutando para que possamos prescrever isso, né? Alguns hospitais privados, eles permitem, mas a guerra aqui é grande, porque, vou dizer assim, o nosso governador, o nosso prefeito, eles não são muito favoráveis. E a gente sabe que a Bahia, por exemplo, recebeu 41 mil comprimidos da cloroquina, né, mandado pelo Ministério da Saúde, mas, teoricamente, não há a liberdade de uso, tá? Porque não se preconiza naquele protocolo, né? Então, alguns colegas não se sentem à vontade nessa prescrição por conta de várias afirmações de outras entidades, de outros médicos, né? Então, a gente está aqui tentando, enquanto entidade, defender, sim, o tratamento precoce, né? Tentando mostrar aos colegas que o Ministério da Saúde, tem médicos no Ministério da Saúde que estão por trás desse protocolo, né? Que a gente pode, sim, fazer sem susto o uso da nossa autonomia enquanto médicos. Eu acho, hoje eu liberei um vídeo, né, falando de um paciente, mas, resumo, a gente tem autonomia, o médico tem conhecimento para saber a que paciente prescrever o quê. Medicamentos off-label, tantas medicações aí, no grupo agora a gente estava falando que existem, o reiki, por exemplo, ele pode ser prescrito, não existe evidência. Tantas coisas sem evidências podem ser prescritas e, né, não são tão execradas. Então, eu queria entender por que, né, que está se falando tanto contra esse protocolo, mesmo porque o que a gente defende não é ele no hospital, é justamente para se poupar uma vaga clínica, né, uma vaga de internação, uma vaga de UTI, uma vaga no respirador, né? Então, a gente está falando em salvar vidas, a gente está falando em tentar salvar vidas e a gente está sendo amparado por tantas evidências de cura, assim, de cidades que diminuíram a chegada desses pacientes às diferentes UTIs nessas diferentes cidades, Porto Feliz, Belém e outras, né? Então, eu quero muito que a Bahia, que Salvador, também venha se tornar uma capital como essa. Doutora Clarice, foi um prazer recebê-la aqui. Um grande abraço para a senhora e bom trabalho aí. Muito obrigada. Obrigada a todos. A doutora Clarice falou algo importante. Há ainda, e a partir de quando houve, eu já ouvi relato hoje à noite ainda de um médico, conversei com vários médicos sobre o assunto, e um deles me disse assim, a partir de quando houve aquela divulgação daquela pesquisa falsa da Organização Mundial da Saúde quanto à cloroquina, a rejeição cresceu enormemente. Depois, quando se descobriu que era falsa, não teve a mesma aceitação a partir de então. Sim. Mas, e hoje aqui a gente vai trazer algumas evidências com base no que disse agora a doutora Clarice, olha, na medicina observacional, no trabalho de vocês, do dia a dia. Vamos trazer casos concretos aqui, não é isso? É isso mesmo, claro. Eu queria destacar o seguinte, Ronaldo, se me permitir. A doutora mencionou que esse tipo de medicamento é utilizado off-label. O que significa isso? Que é utilizado para algo que não está descrito em bula. Eu queria falar para todos os médicos que estão escutando aqui que
houve uma autorização por parte do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina para que essa medicação seja utilizada dependendo da autonomia do médico. Cada médico pode optar por utilizar esse tipo de medicamento. Compete ao médico discutir o caso com seu paciente, compete ao médico esclarecer o paciente e determinar qual paciente está apto a receber esse tipo de tratamento. Obviamente, se falava muito que era proibido. Não, não está proibido, não. O médico, se achar que o paciente vai ter benefício, ele pode utilizar esse medicamento tranquilamente. São medicamentos off-label que podem ser utilizados e que, se ele acha que tem benefício, utilize tranquilamente, especialmente nisso que estamos discutindo hoje, na fase precoce. Vai ter benefícios, muito provavelmente. Nós vamos fazer o seguinte, esse bloco já acabou. No próximo bloco nós vamos falar no que consiste o tratamento precoce e vamos trazer os casos concretos de resultados maravilhosos que a gente já tem no Brasil e fora do Brasil também. Intervalo, a gente já volta. O nosso Além da Notícia de hoje está falando sobre o tratamento precoce para combater a Covid-19. E nós estamos aqui hoje com um grupo de médicos aqui e outros em outras partes do Brasil falando do assunto. E eu tenho uma notícia que é de ontem. Foi publicada hoje, inclusive, em todos grandes jornais. A ação do Ministério Público Federal pede que Estado e Prefeitura de Goiânia ofereçam um tratamento precoce de Covid-19. O objetivo é que sejam disponibilizados medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e adjuvantes, que são fármacos que complementam a ação do fármaco principal. Para o Ministério Público Federal, tratar preventivamente e em estágios iniciais a infecção causada pelo novo coronavírus é uma estratégia sanitária de vital importância para a preservação do maior número possível de vidas. Devem-se utilizar todas as possibilidades farmacológicas com o objetivo de oferecer o tratamento precoce para mitigar o agravamento da doença e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde. Isto enquanto não existe tratamento especificamente desenvolvido, entende o Ministério Público Federal. De acordo com a ação, enfrentar a Covid-19 utilizando um único pilar de atenção à saúde, o terciário, por meio da aquisição de respiradores mecânicos e construção de leitos de unidades de terapia intensiva, que são voltados para procedimentos de média e alta complexidade, não é coerente com o Sistema Único de Saúde. O procurador da República, Ailton Benedito, autor da ação, defende que todas as alternativas farmacológicas seguras que apresentem resultados satisfatórios no combate à doença devem ser considerados pelas autoridades sanitárias. Dr. Farid e doutora Karine, no que consiste o tratamento precoce? E vamos agora citar, aqui vou pedir aos senhores também que citem casos concretos que já temos no Brasil, que diminuiu enormemente a ocupação de leitos hospitalares, consequentemente mortes. Embora a gente tenha visto que agora com a abertura, a flexibilidade em quase todo o país, aumenta o número de contaminados. E a gente sabe que o tratamento precoce não vai impedir a contaminação, mas vai impedir o agravamento e as mortes. No que consiste esse tratamento? Fiquem à vontade. Bom, o tratamento precoce, ele consiste em aplicar medicações com efeito antiviral nos primeiros 5 dias de sintomas, especialmente. E quais são eles? Essas medicações, nós temos 3 tipos, né?